César Gabardo, secretário de Governo do prefeito Guilherme Pazin. Boa tarde, bem-vindo à TV Cidade. Vamos falar sobre a sua secretaria, uma secretaria de cunho político, basicamente, no meu modo de entender, né, César? Bem-vindo, César. Boa tarde, Frisso. Boa tarde, telespectadores. Realmente, ela, vamos dizer assim, ela é de cunho político, seria de cunho político, mas o convite do prefeito Guilherme Pazin é muito mais num cunho executivo, no sentido de dar andamento às propostas de campanha e fazer acontecer aquilo que nós propusemos na campanha eleitoral. Então, são grandes projetos para o município, né, que é um trabalho que talvez não vai aparecer agora, nos primeiros momentos, é quase que um trabalho de planejamento de longo prazo da cidade, algumas áreas bastante pontuais. César, me diz uma coisa, a tua secretaria compete elaborar as leis, ou não? Não é isso. Na verdade, assim, a Secretaria de Governo, eu vou fazer uma retrospectiva para poder chegar à visão que nós temos hoje da Secretaria de Governo. Se tinha uma visão em algumas administrações passadas que a Secretaria de Governo seria quase que um chefe de gabinete do prefeito. Sim. Posteriormente, o que aconteceu na administração passada, a Secretaria de Governo ela foi acoplada praticamente na prática, ela foi desempenhada conjuntamente pela ex-secretária junto com a Secretaria de Administração. Secretaria de Administração e Governo existia apenas um secretário. Certo. Nós temos uma visão em relação à Secretaria de Governo que é justamente de governo, é fazer o link entre o prefeito e os secretários, né? É onde nós temos uma visão, Frisso, que várias situações não competem exclusivamente a um secretário, e sim são projetos de governo que envolvem 2 ou 3 secretarias. Hoje, uma visão moderna de administração, vamos dizer assim, se tu falar do assunto X, o problema da cidade, muitas vezes isso não é de competência apenas de uma secretaria. Ela pode ter um peso maior de responsabilidade, mas ela envolve 2 ou 3 secretarias. Então, a função da Secretaria de Governo é procurar concatenar essas ações das secretarias para chegar num objetivo comum. Fazer aproximações. Aproximações entre prefeito e secretários, secretários e secretários, é justamente dar andamento aos grandes projetos para o município. Relacionamento com a Câmara de Vereadores. Relacionamento com a Câmara de Vereadores, nós, dentro do nosso governo, não é que não está afeto a minha secretaria, mas normalmente está muito mais ligado ao gabinete do prefeito, né? Ele faz isso pessoalmente. Isso faz isso pessoalmente ou mediante um assessor, né? O chefe de gabinete é que vai fazer esse intercâmbio com a Câmara de Vereadores. César, me diz uma coisa, as pessoas questionam algumas coisas na cidade, por exemplo, as invasões, elas são afetas da tua secretaria. Quando há uma invasão, alguém denuncia, assim, és tu quem faz, toma as medidas, não? Não, Frisso, na verdade, a tua pergunta ela é muito interessante. Tá? Nós temos uma situação em Bento, que é a questão de regularização fundiária. Uma das coisas que nós montamos uma equipe, tá? Dentro da Secretaria da Assistência Social e da Habitação, exclusivamente para tratar de regularização fundiária em Bento. Isso inclui um pacote muito amplo. É uma coisa que a comunidade ainda talvez está sabendo em primeira mão. Tá? Nós montamos uma equipe com advogados, com arquitetos, dentro na Secretaria da Assistência Social e da Administração. Por quê? Nós entendemos que a regularização fundiária, ela valoriza aqueles bairros, ela dá cidadania para essa pessoa que tem a sua escritura, tá? Realoca situações de risco, né? É um pacote bastante amplo. Eu vou te dar um exemplo de algumas situações de bairros consolidados em Bento e que hoje as pessoas não têm escritura. Por exemplo, Vila Nova 2, Bairro Municipal, Tancredo Neves, Zate, todo esse pessoal não tem escritura hoje. E, claro, e além disso, essa situação foram gerando também situações de invasões próximas. O que a gente está propondo com isso? Primeiro, nós vamos por etapas. Nós vamos começar a fazer aquilo que é o mais simples no primeiro momento, aquelas coisas que são mais latentes. Por exemplo, existem loteamentos que foram projetados, tipo que nem o Zate. O Zate, quando foi feito há 20 anos atrás, ele tem seu mapa, tem os seus lotes. O que falta lá, grosso modo, é a gente dar as escrituras para essas pessoas.
Elas, com isso, elas vão... Não houve um crescimento desordenado ali, secretário? Ela acaba tendo parcelamentos de solo, tá? Lotes parcelados, mais do que deveriam. Agora, o Estatuto das Cidades veio justamente para regularizar essas situações, dar essa cidadania, devolver essa cidadania para essas pessoas. Nós, no começo, nós vamos fazer a seguinte situação. Nós vamos primeiro pegar esses projetos antigos, né, chamar eles para dentro da secretaria, fazer um levantamento de quem hoje está lá e qual a situação existente, tá? E com isso, posteriormente, nós vamos dar as escrituras e mediante, inclusive, Frício, situações muito importantes. Criação do IPTU social. Isso afeta a Secretaria de Assistência Social, porque não adianta nós chegarmos lá e apresentarmos um carnê de IPTU para eles. Hoje, nós fizemos a coleta de lixo, né? Tem pessoas lá nesses locais que têm condições de pagar por isso, né? E não pagam, e que têm interesse na escritura. Tá? Por outro lado, tem pessoas que estão em zona de risco, lá em áreas, enfim, condições, muitas vezes em alguns locais subhumanas, tá? Que nós vamos ter que, inclusive, isentar eles de pagamento de imposto, mas nem por isso eles não vão deixar de ter a sua cidadania, de ter a sua escritura em seu nome. Então, o nosso passo é o seguinte, Frício. Primeiro, é regularizar as situações existentes, trabalhar com situações de área de risco. Te digo mais, bairro municipal, por exemplo, lá nós temos o bairro municipal cresceu de tal forma que nós temos 3 situações. Nós temos a situação do pessoal que é ribeirinho do Arroio Pedrinho, que está em zona de risco. Nós temos a Lajeadense aqui em cima, que também é uma área que foi uma urbanização desordenada. Tá? E nós temos a área do antigo do Coab 1, que envolve uma questão da Coab dar as escrituras. Então nós vamos por etapas, nós vamos primeiro ver onde existem os loteamentos consolidados para dar as escrituras, trabalhando progressivamente até ajustar essas situações de invasões, ou realocando, porque existem situações de área de risco, né? Ou inclusive, quem sabe, até regularizando, conversando com as comunidades em relação a isso. E claro, voltando à pergunta que tu colocaste, Frício, no sentido seguinte, de combater efetivamente as invasões. Né? Eu te diria mais, hoje, Frício, nós temos que criar mecanismos para essas pessoas. Nós tivemos uma reunião com a Caixa Federal. Existe uma faixa 1, que é a renda de até R$ 1.500, R$ 1.800 por mês, onde existem famílias que poderiam ter direito à casa própria pagando R$ 25 por mês. Tá? Então nós estamos começando uma tratativa com a Caixa, tá? Para fazer um programa. Existe na Secretaria de Assistência Social uma lista de mais de 1.000 pessoas inscritas, e nós vamos procurar parcerias com a iniciativa privada para que a gente possa viabilizar que essas pessoas saiam dessas zonas de risco, saiam dessas invasões. Porque não adianta, Frício, a gente pegar e tirar simplesmente essas pessoas daí sem colocar lugar. Nós vamos tirar de uma área e vamos para outra. Né? Então são situações que eles convivem, eles têm uma realidade social deles muito particular. Mas, quer ver, César, eu entendo da seguinte forma. Tem sido dado de graça muitas coisas. E isso não é valorizado. Quando ganha de graça, não valorizo. Eles não se sentem donos daquilo. Isso aqui é do governo. Eu visitei algumas dessas habitações que foram dadas de graça lá entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, ali as cidades satélites, né? Certo. Os caras receberam apartamentos maravilhosos para a situação. Eles começaram a vender vaso, torneira, encanamento, fiação, quer dizer, e voltaram para a favela onde eles estavam. Quer dizer, não foi dada a educação, aquela cidadania, digamos assim, para que elas pudessem usufruir de uma melhor condição de vida. Frício, para ter uma noção, quando nós abordamos, nós temos uma situação que é conhecida na cidade, que é a questão do Novo Futuro, né, que foi um empreendimento feito com recurso da Caixa. E, pelo que falam, e é uma questão que está lá, tem problemas de condomínio, as pessoas foram pegas de área de risco e botadas por um condomínio, por um prédio. Só que muitas vezes são pessoas que não tinham essa cultura de viver em condomínio. E não é nem culpa deles, eles não têm culpa nenhuma em relação a isso. Só que foram jogados lá, para eles foram bons, mas talvez não tenha sido explicado adequadamente o que tem isso aí. E nós já fizemos uma reunião, Frício, convocamos a Caixa Federal, porque isso é uma responsabilidade também do governo federal em relação a isso. Sem dúvida.
A Caixa Federal disponibilizou, nós já temos uma verba de R$280 mil para fazer todo um trabalho social dentro do Novo Futuro. Tá? Isso já está garantido, essa verba é uma verba a fundo perdido. Tá? A secretária Rosali Fornazier já foi determinado, ela tem que visitar 2 ou 3 municípios, porque eu sempre digo, Frício, aqui na prefeitura é o seguinte, nós não vamos inventar a roda. Tá? Nós temos que ver os bons exemplos. Exato. Já foi determinado, ela vai a Caxias visitar, existe um projeto piloto que as informações que nós temos, inclusive da própria Caixa Federal, foi feito um bom trabalho, e ela tem a obrigação de visitar no mínimo mais 1 ou 2 famílias, para saber de que forma nós vamos desempenhar esse trabalho lá dentro. Então nós vamos agir no sentido de, primeiro, fazer um trabalho social amplo dentro do Novo Futuro, que eu acho que é importante. Primeiro, as pessoas têm que ter uma qualificação profissional, tem que saber primeiro que tem que pagar, mas tem que dar condições de ensinar a pescar. Segundo, questão de menos violência também, muitas vezes saber conviver, situações de violência e tal, também. Já é difícil viver em condomínio, em algumas outras áreas, digamos que de classe média alta, imagina quando é pessoas que não têm a cultura de viver em condomínio, viver com vizinhança. Isso, e tal, viver isso. Então, qual é a situação? Nós temos um valor para isso, nós já estamos determinando essa contratação, possivelmente no decorrer desse ano, nós vamos sim fazer um trabalho, já temos verba para isso, para trabalhar o Novo Futuro. Então, nós temos que dar, como tu bem colocou, tu captou bem a situação, e nós estamos nos adiantando em relação a isso, já com verba. César, eu tenho uma coisa que em mente, já há muitos anos aqui em Bento. Tu falaste do IPTU social, mas eu acho que tem que ter um IPTU que também ele cubra essa deficiência do IPTU social, que é um IPTU daquelas pessoas que querem privilégios para morar. Claro. Aqui não pode construir edifício, não sei o que e tal. Essa tem que pagar mais caro, para compensar aquelas que pagam. Por exemplo, tem um prédio que tem 52 apartamentos, é uma coleta de lixo, e a taxa de serviços urbanos é maior do que aqueles que moram lá, horizontalmente, em determinados lugares, privilégios que foram dados por leis, etc. Tal. Eles têm que pagar um IPTU maior para que nós possamos dar o IPTU social a quem realmente não tem condições de pagar, né, Sérgio? Frício, essa situação do IPTU, eu pegaria esse gancho para te dizer algo mais. Nós temos que discutir a cidade como plano diretor. Eu vou um pouquinho mais além do que tu está falando, porque nós temos que discutir ela numa visão macro. Nós temos hoje no IPURME, o nosso diretor adjunto do IPURME, ele foi nomeado exclusivamente para projetar a cidade para 20, 30 anos. A ordem que ele tem do prefeito Pazin é justamente buscar tudo que está trancado, nós temos loteamentos trancados, desordenados, problemas com o Ministério Público, é chamar o Ministério Público, chamar a comunidade, não apenas construtores, incorporadores, loteadores, mas sim a comunidade para participar do debate. Porque esse é um debate da comunidade. Dentro dessa situação, está aberta essa discussão, vai estar aberta sim, se assim a população entender, essa discussão do IPTU progressivo, por que não? Agora, isso é uma situação, Frício, que nós temos que tratar, tem que ser uma coisa que tem que vir da comunidade. Nós estamos aqui para ouvir a comunidade, eu sempre digo, nós somos servidores da comunidade. Então, esse é um assunto que pode ser abordado sim. César, não sei, tens acompanhado o Fórum de Políticas Públicas. Eu tenho tido, atuações dentro do Fórum de Políticas Públicas, apesar de um monte de coisas que para mim, pessoalmente, não mudam nada, eu estou pensando no futuro de Bento. Com certeza. E Bento Gonçalves foi massacrado aqui nas suas divisas por Garibaldi, Farroupilha, Monte Belo, Santa Teresa, agora Pinto Bandeira, quer dizer, foram nos prensando aqui. Então agora nós temos que ter atitudes, tomar posições com relação ao plano diretor. Acho que ele já deveria ter sofrido uma revisão, não da forma que foram feitas assim, uma revisãozinha, mais uma, quer dizer, pontuais para atender interesses pontuais, não da comunidade. Eu fico satisfeito de saber que está te preocupando com isso. Sim. Quer dizer, a comunidade, a prefeitura está se preocupando em fazer algo que o plano diretor não nos proporcione problemas sérios como nós já temos hoje por falta de planejamento. O nosso grande desafio em relação a isso, Frício, e tu participa bastante do Conselho, tu é uma pessoa extremamente participativa e tal, e tu é um exemplo para a comunidade, não é porque tu estás aqui, eu acompanho o teu trabalho e tal. O nosso grande desafio é fazer a comunidade participar.
nós vamos ter que fazer o que nessa questão do plano diretor? E essa foi a determinação do prefeito Pazin. Nós temos que fazer o seguinte, fazer um chamamento. Se nós chegarmos no bairro, vou dar um exemplo, no bairro São Roque, nós fizermos o seguinte: o pessoal vai ter uma audiência pública para discutir o plano diretor. Isso, infelizmente, não toca ainda lá naquela pessoa simples. Agora, nós temos que fazer um chamamento diferente. Você está contente com o trânsito da sua cidade, do seu bairro? Você acha que o prédio que está sendo construído no seu vizinho está no tamanho adequado? Você acha que o número de vagas de estacionamento que são exigidas para cada estabelecimento está bom? Você que tem uma obra para fazer, você que tem a regularização da sua obra para fazer, você está encontrando dificuldade? Então venha conhecer conosco, venha conversar conosco. Esse chamamento é um chamamento popular, é descer lá para aquela população mais simples, para que essa população entenda o recado e venha esse participar. Esse é o problema, César, esse é o problema. Nós tivemos mudança no plano diretor que eu fiquei indignado, eu votei contra, aliás, eu acho que eu devo ter sido o único voto contra. Estavam mudando o plano diretor para que fosse reduzido o número de vagas exigidas nos estacionamentos. Mas espera um pouquinho. O direito de todos nós, as pessoas nascem quando elas chegam com 5 anos, é querem ter um carro, elas ficam pensando em ter o seu próprio carro. Quer dizer, então nós vamos, não, peraí um pouquinho, não pode ter o carro dela porque o trânsito vai ficar muito congestionado, tu não pode fazer isso, tu tem que procurar criar condições que ela possa ter o carro dela em condições. Claro. Não é isso que acontecia, lamentavelmente. Certo? Frício, em relação a essa questão de estacionamento, claro, nós temos que conciliar, nós temos que ter uma visão, a prefeitura, o município. Não adianta, a iniciativa privada ela vive do lucro. Nós temos que criar mecanismos que incentivem os construtores a ter, por exemplo, um edifício garagem no centro da cidade. Hoje, talvez, a legislação ela ainda não vamos dizer assim, não gera tantos incentivos. Interesse para que haja isso. Isso, porque nós temos que conciliar o interesse da comunidade com o interesse do capital. A nossa prefeitura, tu sabes bem, existe uma crise financeira, né? Nós não temos como hoje fazer um estacionamento público, com dinheiro público no centro. Nós temos que criar mecanismos de incentivo para essas pessoas executarem as políticas públicas para o trânsito, para o plano diretor, de incentivos para um lado e para o outro. Isso eu acho que nós temos muito que trabalhar, muito que discutir com a comunidade. Mas César, há algum tempo atrás, houve interesses de empresários, de investidores, para construir edifícios garagem no centro de Bento. Criaram centenas de problemas, de empecilhos, para que ele não saísse. Eu até posso dizer, não vou dizer, mas eu deveria dizer o nome do interessado que tinha, e foi barrado, sei lá, problemas políticos talvez, eu não sei. Para tu entender, nós nos reunimos nessa semana, o prefeito Pazin se reuniu com uma entidade que nós vamos, com o tempo, nós vamos trabalhar. E nós temos interesse que os terrenos no centro, principalmente no centro, tenham uma visão social. Principalmente algumas entidades que são sociais. Nós queremos e daremos incentivos, essa é a visão do prefeito Pazin, né? No sentido seguinte, de incentivar, sim, nós temos que incentivar no centro a questão do estacionamento. Né? Não temos outra saída, temos sim que fazer isso. Então, nós vamos conversar com a comunidade. E a proposta do Pazin realmente é criar mecanismos que incentivem vagas de estacionamento, por exemplo, no centro. Hoje a situação está complicada. Não sei se concorda. Que dúvida. Secretário César Gabardo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje a TV Cidade está à disposição. No momento que tu entenderes alguma coisa de útil que não pode ser dito para a comunidade, contate a TV Cidade, nós estaremos de portas abertas para que a comunidade ouça a prefeitura, seus secretários e possamos ajudar a resolver os problemas. Muito obrigado pela sua presença aqui e volte sempre. Obrigado, Frício. Eu que agradeço o espaço, essa televisão que é muito prestigiada aqui, com uma audiência significativa, o teu conceito que tem aqui na cidade, e nós estaremos sempre aqui sentiu pela entrevista que nós fizemos aqui, de sempre trabalhar para a comunidade. Nós viemos aqui e sempre pensando assim em situações estruturais. A minha função como secretário de governo é pensar as coisas no médio e longo prazo, claro, tratando as coisas pontuais, mas sempre projetando a cidade para daqui 20, 30 anos, porque eu acho que é isso que talvez faltou para o nosso município. Exatamente. A gente pensar também no longo prazo. Amanhã estará aqui conosco o secretário de Esporte e Lazer, Gustavo Esperotto. Aguarde então, volto amanhã
Um abraço, boa tarde, bom trabalho a todos. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br